Bem-vindos ao momento da leitura. Vamos embarcar juntos nesta aventura? Não se esqueça, curta e compartilhe com seus amigos, hein? Livro Guerreiras de Oração, capítulo 5. Condicione-se a ser tudo o que você pode ser. Todo bom soldado sabe que precisa estar na melhor condição física, mental e emocional possível. Respeito e admiro todos os que servem no Exército por seu empenho no treinamento e no trabalho. Sua coragem muito me impressiona. Os soldados enfrentam situações perigosas e difíceis e travam batalhas todos os dias para proteger a nação e libertar os oprimidos. São enviados a terras distantes e passam longos períodos separados da família. Sou imensamente grata a eles por seu sacrifício. Jamais poderia fazer o que essas pessoas fazem. Se dependesse de mim, os Estados Unidos teriam se rendido ao Havaí há anos. Fico muito impressionada com o treinamento árduo e extenso pelo qual passam os SEALs, a principal força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos. O expertise deles é extraordinário. Não tenho a menor intenção de desmerecer os outros ramos do exército americano. Acontece que esse é o único sobre o qual li o suficiente para saber um pouco do que fazem. Primeiro, um homem não acorda um dia e decide ser um SEAL da Marinha e se torna um. Ele tem de provar que é capaz, adequado, excelente e excepcional. Precisa treinar, praticar e trabalhar com a máxima dedicação para se tornar extremamente forte, ágil, instruído, experiente e preparado. Os SEALs da Marinha levam muito a sério o condicionamento físico, a fim de realizar o que parece ser humanamente impossível. Seus atos de coragem vão além do que a maioria das pessoas consegue imaginar. O treinamento é duríssimo e o nível de habilidade o mais elevado. O rigor desses soldados com o próprio corpo supera em muito o que qualquer um de nós que não servimos no exército seria capaz de tolerar. O treinamento não se restringe ao aspecto físico, mas inclui também os aspectos mental e emocional. Quando eles têm uma tarefa a cumprir, fazem planejamentos para toda a contingência possível. Não podem se dar ao luxo de cometer um único erro durante a missão. Trabalham juntos como equipe, sempre se apoiando mutuamente e confiando totalmente uns nos outros. Deus quer que nos preparemos para a guerra espiritual com a mesma disciplina desses soldados dedicados e corajosos. Ele quer que estejamos na melhor forma possível. Felizmente, nosso treinamento não é doloroso nem tão difícil quanto o deles, e ainda nos traz grandes recompensas. A seguir estão as coisas mais importantes que temos de fazer para ficar em boa forma. Não é preciso fazer todas elas com perfeição, antes de se tornar uma boa guerreira de oração. Você se torna guerreira de oração tão logo começa a orar com determinação, mas suas orações serão mais poderosas e eficazes quando você estiver em boa forma, física, mental, emocional e espiritual. Passe tempo com Deus em oração. Para nos tornarmos tudo o que Deus quer que sejamos, é preciso que passemos tempo com Ele em oração. Entrar na presença dEle e ser renovados por ela. A comunicação de Jesus com Deus Pai era constante. Era de onde vinha seu poder, e esse mesmo poder nos é concedido quando entramos na presença de Deus Pai em nome de Jesus. Somos capacitadas da mesma forma que o Filho, pelo Espírito Santo, mediante a oração. Nosso relacionamento com Deus deve ser de amor, desejo de estar com Ele, assim como era o de Jesus com seu Pai Celestial. Jesus não simplesmente pedia coisas, ele tinha o desejo de andar e falar com Deus e estar em sua presença.
do mesmo modo que curtimos a presença de uma pessoa que amamos. Gostamos de estar na presença de Deus porque o amamos e sentimos o amor dele por nós. Duvido que Jesus orasse por obrigação. Ele o fazia por amor. Tenho desejo de orar a meu Pai Celestial em nome de Jesus porque não posso viver sem a presença dele em minha vida. Há um vazio em nossa alma que não pode ser preenchido por nada, exceto por Deus. Ele nos dá seu Espírito Santo quando aceitamos Cristo, mas espera que nos aproximemos dele para uma renovação diária. Não é que o Espírito Santo se torne fraco em nossa vida. Nós é que ficamos fracas sem uma renovação frequente. Ele jamais nos deixa ou nos abandona. Nós o deixamos ou o abandonamos. Precisamos ser renovadas nele todos os dias. A maneira de satisfazer nossas necessidades espirituais, e todas nós as temos, quer a reconheçamos, quer não, é passar tempo com nosso Pai Celestial em oração. Todas temos sentimentos, emoções e pensamentos humanos. Se não passarmos tempo com o Senhor, seremos dominadas por eles. No entanto, quando passamos tempo com Deus, nossa falta de perdão, nossa dúvida, nossa concupiscência, nosso ódio, nossa ansiedade e nossa tristeza se transformam em perdão, fé, pureza, amor, paz e alegria. Quando nos deleitamos no Senhor, entregamos nosso caminho a Ele e confiamos nele. Ele atende aos desejos de nosso coração. Salmos 37, 4, 5. Viva de modo agradável a Deus. Para viver de modo a agradar a Deus, precisamos tornar nosso objetivo de vida a compreensão exata do que lhe é agradável. Não podemos confiar no achismo, nem em boatos ou fábulas profanas e tolas. 1 Timóteo 4, 7. A primeira maneira de agradar a Deus é guardar seus mandamentos e leis. É por isso que a maior parte de condicionar-se a ser tudo o que Deus a criou para ser é tornar-se cada vez mais firme em sua palavra. Isso significa ler a Bíblia diariamente. Se não o fizermos, ficamos frágeis, perdemos a firmeza. Quando a palavra se torna distante, nós nos distanciamos de Deus. A Bíblia diz: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Não podemos permitir que nosso coração se desvie das coisas de Deus, pois com certeza isso acontecerá. Somos assim. Nossa natureza é egocêntrica. Desviamo-nos para nós mesmos, a menos que nos concentremos em Deus todos os dias. O coração de uma guerreira de oração é robusto, sólido e cheio de fé. A palavra de Deus inserida em nossa rotina diária possibilita isso. A palavra de Deus é viva. Quando vivemos a palavra e deixamos que ela viva em nós, ganhamos mais vida. Uma vez que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, durante a leitura, o Espírito Santo a torna viva em nossa mente e alma. A cada nova leitura, ele traz mais entendimento ao nosso espírito. Isso acontece a menos que a pessoa tenha nascido de novo espiritualmente. A razão é que o Espírito Santo nos dá entendimento espiritual que não tínhamos antes de nossos olhos espirituais terem sido abertos. A palavra de Deus é poderosa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Ela revela a discrepância entre sua alma e o seu espírito, caso seu espírito queira obedecer a Deus, mas não a sua alma. Contudo, não devemos simplesmente ler a palavra, devemos vivê-la. Paulo disse: não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão os declarados justos. Romanos 2:13. Outra coisa que é agradável a Deus é seu amor por Ele.
Jesus igualou o amor e a obediência aos mandamentos e à lei. Ele disse: se alguém me ama, obedecerá minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. João 14, 23. A promessa é que, se amarmos a Deus, seremos obedientes a ele e então teremos sua presença. Quem não quer a presença de Deus morando nele? Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, de fato moramos nele e ele em nós. Não se confunda com a ideia de que Deus está presente em todos os lugares, o que realmente é verdade. A plenitude de sua presença, porém, está somente onde ele é convidado a estar e apenas onde há um vaso puro em que ele possa habitar. Ele não habitará em meio ao pecado e à desobediência, sem que haja arrependimento. Quando Paulo disse: todos os dias enfrento a morte, 1 Coríntios 15, 31, estava se referindo à morte para o pecado. Se não confessarmos e nos arrependermos imediatamente quando percebemos que fizemos algo que não é agradável a Deus, o pecado será sempre nosso Senhor. As consequências do pecado são tão mortais que perdemos todo o poder quando sucumbimos a ele. Nossa consciência sempre nos dirá a verdade. Não podemos esconder nada de Deus, pois ele sabe e vê todas as coisas. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Como guerreiros de oração, Deus nos usa de forma poderosa para influenciar situações e pessoas, não apenas em nossa vida e na vida de nossos familiares, amigos, comunidade e nação, mas em todo o mundo. E não podemos deixar nosso pecado nos atrapalhar. Um dos motivos da vinda de Jesus foi para destruir as obras do inimigo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 8, 9. Nem pense em ser uma guerreira de oração enquanto não tiver se arrependido de todo o pecado em sua vida, pois o inimigo usará o pecado contra você. Cuide disso imediatamente. Você não pode se opor aos planos do diabo em oração se estiver se alinhando a ele em sua vida pessoal. Provavelmente, não somos o tipo de pessoa que assassinará alguém ou roubará um banco. Temos um coração voltado para o Senhor e queremos obedecer os seus mandamentos. Contudo, podemos cometer o pecado da dúvida, ou podemos dizer ou fazer algo que revele falta de amor de nossa parte. Isso não é agradável a Deus. Sabemos quais de nossas práticas não glorificam a Deus. Nossa consciência nos revela, bem como a palavra de Deus. Quando amamos a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Como resultado, nossa consciência se mantém limpa. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 21 e 22. Isso é crucial para recebermos respostas às nossas orações. Relembre algum momento em que você permitiu a entrada do pecado em seu coração. Pode ser o pecado da dúvida ou da falta de amor. Consegue enxergar como o pecado trouxe morte ao seu corpo, seus relacionamentos, seu trabalho e sua vida? Paulo pergunta: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Romanos 6, 21. Renuncie ao pecado como seu Senhor. Diga: não sou escravo do pecado, sou escrava da justiça, pois Jesus me libertou do pecado.
Você não está falando com o diabo, mas sim declarando a verdade, e isso faz parte de exercer domínio sobre os poderes malignos. Todos fomos passíveis de pecar. Quem não crê nisso está fadado a cair. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. No entanto, escolhemos trilhar o caminho do pecado ou não. Temos a opção de recusar nossa natureza pecaminosa e participar da divina. Deus nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro 1:4. Essa é nossa cobiça. Queremos o que queremos e quando queremos, mas podemos escolher querer o que Deus quer. Quando as pessoas ignoram a verdade e estabelecem falsas visões de Deus e da Bíblia, com o intuito de justificar a si mesmas, acabam fazendo o que querem. Podemos ver isso em cada falsa religião edificada sobre outra pessoa que não seja Jesus. Há sempre pecado inerente aos ensinamentos dessas religiões. Ao rejeitar o Senhor e suas leis, entregam-se aos seus próprios estilos de vida autodestrutivos. Mas Deus nos deu um caminho para nos tornarmos semelhante a Ele e escaparmos disso tudo. Quando recebemos Jesus, tornamo-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Não precisamos permitir que o pecado continue a dominar nossa vida, pois podemos escolher não dar lugar a ele. Romanos 6:12. Andando com Jesus, não vivemos separadas dele e de seus caminhos. O pecado deixa de ser algo natural. Se isso não acontecer, então não conhecemos realmente o Senhor. Todo aquele que está no pecado não ouviu, nem o conheceu. 1 João 3:6. Isso não significa que nunca pecaremos, pois o faremos. O pecado, no entanto, não é nosso estilo de vida. Não somos caracterizados por um espírito de rebeldia ou iniquidade. Não estamos indefesas diante das coisas que poluem nossa vida. A guerreira de oração deve permanecer longe do pecado. Se você tem algum pecado em sua vida, será enfraquecida por ele. O inimigo tomará conhecimento do pecado e o usará para prejudicá-la. O pecado sempre a separará de Deus, e você não terá resposta às suas orações enquanto não se afastar do pecado e se voltar para Deus. Paulo disse: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Gálatas 5:1. Ou seja, não volte para uma vida que esteja abaixo do padrão que Jesus estabeleceu. Você é melhor que isso. Uma vida assim torna a morte de Jesus na cruz sem sentido. A liberdade em Cristo não é uma licença para fazer o que queremos, embora estejamos livres do controle do pecado e do mal. Jamais devemos acreditar que somos tão espirituais a ponto de não poder falhar. Sim, falhamos, mas se seguirmos a direção do Espírito Santo, ele nos capacitará a viver a vida que Deus tem para nós, e isso sempre é agradável a Deus. Reconheça o chamado de Deus à santidade. Deus nos chama para sermos santas como Ele é santo. Antes de você colocar este livro de lado, dizendo: "Isso é impossível", quero concordar com você. Não podemos ser santas por nós mesmos. É somente pelo poder do Espírito Santo, operando em nós, que podemos ser santas. Paulo disse: "Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade." 1 Tessalonicenses 4:7. Ele prossegue dizendo que se rejeitarmos essas coisas, estamos rejeitando Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:8. Em outras palavras,
estamos rejeitando tudo aquilo de que precisamos para ser santas. A santidade é um desejo do coração de agradar a Deus e é um convite ao Espírito Santo para fazer o que é necessário a fim de que nos tornemos mais parecidas com o Senhor. A promessa de que Deus habitará entre nós e será nosso Pai deveria ser suficiente para levarmos uma vida dedicada e agradável a Deus, purificando-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Quando reconhecemos tudo o que o Senhor fez por nós, fazemos o que é necessário para viver em santidade, conforme lhe é agradável. Todo aquele que neles tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Ser escrava de Deus nos conduz a uma vida de santidade. Romanos 6:22. E uma vida de santidade é nosso bem mais valioso. Todos os caminhos e mandamentos de Deus visam o nosso benefício. Quando buscamos a santidade, estamos num lugar de grande segurança e bênção. Uma vida de santidade é uma vida de poder e significado, pois Deus pode usá-la de forma poderosa e significativa. Nem sempre reconhecemos nosso próprio pecado, a menos que leiamos a palavra de Deus. Contudo, apesar de a palavra iluminar nossa consciência em relação ao pecado, ela não pode nos tornar santas. Apenas Jesus nos salva do pecado, e somente o Espírito Santo que habita em nosso interior nos possibilita uma vida santa. Para isso, precisamos nos dedicar integralmente a Deus. Livre-se de qualquer coisa em sua vida que não glorifique a Deus. Deus quer que você se separe de tudo o que separa dele. Isso inclui vícios, teimosia, inflexibilidade, escravidão, más influências, práticas perniciosas e bens materiais que não glorificam a Deus. Essas coisas podem fazer parte de nossa vida sem que nem mesmo as reconheçamos. Não somos perfeitos. Todos, até os mais dedicados entre nós, somos passíveis de nos envolver com coisas que desagradam a Deus. Contudo, quanto mais andarmos com o Senhor, mais nos tornamos cientes do que o entristece. E quanto mais conhecemos Deus, menos queremos entristecê-lo. Deus rejeita qualquer pessoa que o desonre. Separar-nos de coisas que não glorificam a Deus é uma questão de reverência. Com isso, afirmamos que temos o temor de Deus em nosso coração. E ter o temor de Deus significa que sabemos haver consequências para os que não o têm, sendo a pior delas a separação de Deus. Ninguém que já sentiu o amor, a paz e a presença transformadora de Deus quer experimentar qualquer distância dele. A corrupção invade o coração das pessoas que não temem a Deus. Quando as pessoas sentem que não precisam prestar contas a Deus por aquilo que fazem ou possuem, estão cortejando o espírito de rebeldia. Se você vir um cristão violando a vontade de Deus de forma deliberada e arrogante, pode ter certeza de que aquela pessoa tampou a voz do Espírito Santo em seu coração há muito tempo. Não podemos nos apegar a nada que não seja agradável a Deus. No entanto, se continuarmos apegadas a algo, mesmo de o Espírito Santo nos conscientizar a respeito, estamos flertando com o inimigo. Devemos pedir a Deus que nos mostre tudo aquilo de que precisamos nos separar. Às vezes, não nos damos conta dos pecados que permitimos em nossa vida enquanto não pedirmos a Deus e ao Espírito Santo para trazê-los ao nosso conhecimento. Livre-se de qualquer atitude ruim, hábito destrutivo, mentalidade errada, prática insalubre ou atividade proibida que atrapalhe seu crescimento e desenvolvimento espiritual.
Isso não é ser legalista, é estar ciente da direção do Espírito Santo à medida que busca orientação. Diga: Senhor, mostra-me se há algo em minha vida que não pertence a Ti ou te desagrada, sendo prejudicial a mim nos aspectos físico, mental ou espiritual. Quando Deus lhe revelar algo, peça ajuda para se livrar de tudo em sua vida que não pertence a Ele. Recuse todo orgulho. O orgulho é a principal característica do inimigo. Quando somos orgulhosas, alinhamo-nos aos planos do inimigo. Uma vez que fomos criadas à imagem de Deus, jamais devemos pensar em nós mesmos como tendo menos valor do que Deus nos vê. Mas também não devemos pensar em nós mesmos como mais valiosas do que os outros. Ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Romanos 12, 3. O orgulho nos leva a nos comparar uns com os outros, quando deveríamos nos comparar apenas com os padrões de Deus. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. O orgulho é perigoso e não devemos nos render a ele, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus quer que vivamos de maneira digna da vocação que recebemos, seja qual for nossa vocação pessoal. Mas Ele não quer que permitamos nem mesmo um segundo de orgulho em relação a isso. Efésios 4:1. Não devemos maltratar a nós mesmos com autocrítica, nem nos lamentar do que pensamos não ter. Isso também é um tipo de orgulho. A verdade é que não somos mais valiosos por causa do que fazemos. Antes, nosso valor vem daquilo que Jesus realizou por nós. Peça ao Espírito que lhe revele todo tipo de orgulho em seu coração. Ao reconhecê-lo, resista ao inimigo, confessando seu orgulho diante de Deus. Peça-lhe que a ajude a se livrar de todo orgulho. Cumpra o mandamento de Deus para amar os outros. Deveria ser fácil distinguir entre os filhos de Deus e as ovas do inimigo, mas às vezes não é. Jesus disse que aqueles que amam seus irmãos e irmãs em Cristo são filhos de Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo produz em nós é um amor que não tínhamos antes de conhecer o Senhor. João disse: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 1 João 3,10. Quando não temos amor em nosso coração, vivemos uma vida morta. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 3, 14 e 15. Uau, mais claro e impossível. Quando não amamos nossos irmãos, somos semelhantes a assassinos. E isso certamente não é a previsão de um futuro cheio de bênçãos de Deus. No que depender de você, viva em harmonia com sua família espiritual. Não estou dizendo que você tem de ser a melhor amiga de todos os membros do corpo de Cristo, mas esforce-se ao máximo para viver em paz com eles. Algumas pessoas procuram mais motivos para tratar os outros sem amor do que se esforçam para exibir o amor de Deus. Você precisa ser diferente, principalmente por ser uma guerreira de oração. Você está a serviço do Senhor, portanto, precisa representá-lo bem. Embora não possamos tornar uma pessoa diferente daquilo que ela escolhe ser, podemos orar por ela. E é isso que fazem as guerreiras de oração. Quando alguém tratá-la sem amor, ore para que Deus convença essa pessoa do pecado. Você é guerreira de oração porque seu coração tem amor a Deus. Ao orar pelos outros, você age por amor a Deus. Enquanto você ora, Ele lhe dá amor por aquela pessoa.
Peça a Deus que lhe dê cada vez mais amor pelos outros. Não seja descuidada com o seu corpo. Deus leva esse assunto muito a sério. Ele quer que amemos, apreciemos nosso corpo e que não façamos nada para prejudicá-lo ou destruí-lo. Você jamais deve descuidar de seu corpo, tratá-lo com abuso ou negligenciá-lo, pois é um dom de Deus e o Espírito Santo habita em você, o que também é um dom precioso. Você não tem o direito de fazer o que bem entende. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16, 17. Deus não gosta quando abusamos de nosso corpo, e Ele deixa isso claro ao dizer que se tornarmos nosso corpo impuro de alguma forma, Ele nos entregará à destruição que aparentemente estamos buscando. Parece bastante sério para mim. Maltratar nosso corpo com total desrespeito pelas consequências de nossas ações não é agradável a Deus. Se você já sabe o que está fazendo errado, peça a Deus que a ajude a tomar decisões corretas. Caso não tenha certeza, peça a Ele que lhe mostre o que deve fazer diferente. O Espírito Santo o ajudará a fazer a coisa certa em cada situação, mas é preciso que você queira a ajuda dele. Afaste-se dos ímpios. O pecado contamina, e nem precisa ser o seu pecado. Assim como a levedura faz fermentar toda a massa do pão que espera para ser assada, a influência das pessoas pecaminosas com quem você se associa se espalha a você. Mesmo que esteja tentando ajudar alguém a mudar o rumo da vida, se essa pessoa continuar a resistir a seus esforços, afaste-se e entrega nas mãos de Deus. Paulo disse: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. E não pense que você pode impor sua moralidade sobre os incrédulos, pois isso não funciona. Não ande com descrentes envolvidos com práticas de idolatria, porque se o fizer, estará cultivando relacionamentos que poderão comprometer a sua caminhada com Deus. Não se imponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. 2 Coríntios 6,17. Separe-se deles. Quanto mais prezamos nossa caminhada com o Senhor e queremos agradar a Deus, mais vivemos na pureza para a qual Ele nos chama. Isso nos torna mais eficazes como guerreiras de oração. Paulo disse: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Efésios 5:11. Não precisamos tratar as pessoas com indiferença ou grosseria. Não precisamos agir como legalistas e calculistas, afastando as pessoas da vida vibrante do Senhor, que lhes aguarda. Muitos deixam de receber Jesus por causa dos gestos frios e severos de cristãos que são melhores em criticar e julgar do que em mostrar o amor de Deus. Peça a Deus que lhe mostre se você deu abertura a um ataque do inimigo ao permitir que alguém entrasse em sua vida de modo a influenciá-la mais do que você a influencia para o reino de Deus. Não se concentre naquilo que você não é. Muitos cristãos desconhecem o que Deus diz a respeito deles. Eles pensam no que outra pessoa disse a respeito deles, ou sobre o que eles dizem sobre si mesmos em autocrítica. Não deixe que isso lhe aconteça, pois não vem do Senhor e só nos enfraquece.
Não permita que o inimigo coloque em sua cabeça pensamentos sobre o que você não é. Em vez disso, pense sobre o que você pode ser. Não se concentre naquilo que você acha que deveria ser. Pense naquilo que Deus diz que você é. Deixei esta sessão com poucas palavras, porque o parágrafo acima diz tudo com a máxima clareza. O líder de minha igreja, o pastor James, disse essas coisas, e elas ficaram gravadas em minha mente. Eu poderia escrever mais 1000 palavras, mas a essência seria a mesma. Leia o parágrafo anterior novamente. Escreva-o num cartão e coloque-o em seu espelho, no criado mudo, na porta da geladeira. É algo muito importante. Você não pode se tornar tudo o que Deus a criou para ser, se duvidar do que Ele diz a seu respeito. Não permita que o inimigo lhe diga que você não é bom o suficiente, correto o suficiente, santo o suficiente, amável o suficiente, ou que você simplesmente não é suficiente. Não permita que o inimigo tenha a satisfação de convencê-lo de que você jamais poderá se tornar tudo o que Deus a criou para ser. Não é verdade. Concentre-se em agradar a Deus e em descobrir o chamado dele para a sua vida. Identifique-o, ore por seu chamado e envolva-se com ele. Caminhe de forma a produzir o fruto do Espírito. Quando entregamos toda a nossa vida ao Senhor e somos guiadas por seu Espírito, Ele produz o fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Todas precisamos que essas 9 características estejam em formação em nossa vida o tempo todo. Apesar de nossa justiça decorrer da obra de Jesus na cruz, isso não nos dá o direito de operar sob o poder do Espírito Santo sem viver de maneira decente e íntegra. Realizar a obra de Deus não é para desobedientes ou impuros. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 24 e 25. Quando você tem o coração puro, as linhas de comunicação entre Deus e você se mantêm abertas, bem como o canal pelo qual o Espírito Santo pode conduzi-lo. Esta é a chave, ser conduzida pelo Espírito Santo. Quando você opta por ser conduzida pelo Espírito, está escolhendo caminhar na luz. Outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, de 8 a 10. E uma vez que o mal está proliferando, devemos viver não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejamos insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 e 17. Não podemos nos dar ao luxo de viver fora da vontade de Deus. Peça ao Senhor que a ajude a entender a vontade dele e a capacite a sempre a caminhar sob a direção do Espírito Santo, e você produzirá continuamente o fruto do Espírito em sua vida. Seja renovada em sua mente. O sistema do mundo é ímpio. Pessoas ímpias não buscam Deus. O Deus deles é o apetite, a luxúria, o desejo, a ambição, o orgulho e o poder. Elas querem ter o controle das coisas e farão tudo ao alcance para obtê-lo, incluindo mentir,
trair, destruir e matar. Conhece alguém assim? O Deus delas é o inimigo de Deus e de todos os cristãos. Quem se conforma ao sistema do mundo está se aliando ao inimigo de Deus. Não me refiro ao exuberante mundo físico que Deus criou e todas as coisas boas que nele há. Estou falando do espírito no mundo que se opõe a Deus e é controlado pelo espírito do anticristo. Não devemos nos aliar a ele. É verdade que o inimigo cega o entendimento das pessoas, mas não crer em Deus continua sendo uma escolha pessoal. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3-4. Aquele cujo entendimento foi cegado jamais verá a beleza do Senhor. Deus quer que resistamos ao modo de pensar contrário a Cristo. A Bíblia nos diz em Efésios 4, 17-19: Não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E diz também em 1 João 2, 15-17: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ainda em Efésios 4, 23-24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Para resistir ao espírito deste mundo, precisamos ter a mente renovada e clareza de pensamentos. Agradeça a Deus todos os dias, porque Ele nos dá a mente de Cristo. Pratique o perdão. A pessoa que não sabe perdoar consome tempo e energia excessivos e está muito abaixo de quem Deus a criou para ser. Não desperdice sua vida assim. É verdade que as pessoas nos magoam a ponto de desejarmos vingança e guardar rancor daquilo que elas fizeram. Mas o perdão é um assunto de destaque na Bíblia. Por isso, não devemos ignorar o mandamento de Deus para perdoarmos uns aos outros. Se decidirmos ignorá-lo, estaremos assumindo um grande risco. Jesus disse: Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14-15. Não poderia ser mais claro. A menos que pratiquemos o perdão, Deus não ouvirá nossas orações. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Não é que Ele não possa ouvir nossa oração, mas Ele escolhe não ouvi-la. Às vezes, quando pensamos que já perdoamos determinada pessoa ou ofensa, nosso coração sorrateiramente volta a abrigar o ressentimento. Isso acontece porque a mágoa pode ter raízes bastante profundas.
principalmente se a ofensa foi grave ou se prolongou por muito tempo. Se você está com dificuldades em perdoar alguém, peça a ajuda de Deus, e Ele a ajudará. Ao perdoar, você se torna livre da tortura gerada pela falta de perdão, usada pelo inimigo para enfraquecê-la e destruí-la. Você não quer que suas orações deixem de ser respondidas, nem que as bênçãos que Deus lhe reserva sejam interrompidas. Você não quer ser enfraquecida em sua batalha espiritual. Você quer agir com base no poder concedido pelo Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Portanto, peça ao Senhor que Ele lhe revele qualquer falta de perdão em seu coração, a fim de que você se livre dela. Jesus nos oferece completo perdão por nossos pecados. Por isso devemos confessar diante de Deus todas as nossas transgressões e assim receber o perdão. Se você não está convencida de que foi completamente perdoada, terá de carregar um pesado fardo de condenação. Isso é tão ruim quanto a falta de perdão. Outro peso para o qual seus ombros não foram projetados para carregar e que não lhe dá a liberdade de ser a pessoa que você foi chamada para ser. Uma vez que o Senhor nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Cuidado com o que você diz. Nossas palavras podem comprometer nossa caminhada com Deus. É por isso que devemos pedir que o Espírito Santo monitore o que falamos antes de fazê-lo. A boa notícia é que Deus pode mudar nosso coração de forma a influenciar nossas palavras. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3, 10-12. Há uma conexão entre aquilo que dizemos, seja algo maligno ou não, e as orações respondidas. Deus ouve nossas orações quando nossas palavras refletem sua verdade. Quando temos a palavra de Deus viva em nós e o Espírito Santo que habita em nós ativa esse poder, nosso coração é regenerado e renovado de um modo que somente Deus pode fazê-lo. E o resultado é que coisas boas fluem de nosso coração e são refletidas em nossas palavras. Quando nos abrimos para a verdade da palavra de Deus, guardamos vida espiritual. Nossa vida é renovada diariamente e isso nunca falha. Jesus disse que devemos orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Deve ser a nossa vontade fazer a vontade do Pai, exatamente como era a vontade de Jesus. Quando entregamos nossa vida a Jesus e nascemos de novo no Espírito, recebemos uma nova identidade e nos tornamos uma nova pessoa. Nosso velho homem diz: meu jeito é melhor. Nosso novo homem diz: o jeito de Deus é o melhor. Temos de nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Efésios 4, 22-24. Quando nos deleitamos no Senhor, nossa vontade se torna a vontade dele. Alinhamos nosso coração ao de Deus e sujeitamos nossa vontade a dele, para sermos eficazes na oração. Isso significa que devemos orar para que nossas palavras sempre glorifiquem a Deus. Mesmo que você já seja uma guerreira de oração, continue a se preparar para se tornar uma guerreira ainda mais forte. Deus não quer que você permaneça uma criança. Ele quer que você cresça nele e se assemelhe a ele cada dia mais. Ele quer usá-la de forma poderosa,
principalmente à medida que seu retorno se aproxima. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Coríntios 9:24. Prepare-se todos os dias para ser tudo o que Deus quer que você seja, a fim de participar da corrida e ganhar o prêmio. Oração para a guerreira de oração. Senhor, ajuda-me a sempre ter a consciência limpa diante de Ti. Não permitas que nada em mim dê ao inimigo alguma razão para pensar que tem espaço para trabalhar a Tua vontade em minha vida. Ajuda-me a não me entregar aos desejos pecaminosos. Capacita-me a ser santa como Tu és santo, pois sei que somente Teu Espírito, operando em mim, possibilita isso. Ajuda-me a manter a mente centrada em servir-te. 1 Pedro 1:15-16. Sei que fui resgatada com algo bem mais precioso que ouro, o sangue de Teu Filho. 1 Pedro 1:18-19. Ajuda-me a viver de maneira digna disso. Ensina-me a me tornar a guerreira de oração que me chamaste para ser. Ajuda-me a orar sem cessar, de modo que eu esteja sempre em contato contigo. Levo a Ti cada pensamento, medo, preocupação e anseio. Quero me revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:12. Capacita-me a viver conforme a instrução do apóstolo Paulo. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:11-12. Senhor, ajuda-me a ser santa ao me separar de qualquer coisa que não é santa aos Teus olhos. Ensina-me a me livrar de tudo que não glorifica a Ti. Ensina-me a permanecer na liberdade para a qual me libertaste. Gálatas 5:1. Não quero viver abaixo de Teus altos padrões para a minha vida. Mostra-me tudo aquilo de que devo me afastar. Obrigada, porque completarás a boa obra que começaste em mim. Filipenses 1:6. Mostra-me em que aspecto sou orgulhosa, para que eu me arrependa desse pecado. Não quero ser orgulhosa e perder a Tua graça. Tiago 4:6. Ensina-me a me opor ao orgulho, tal como Te opões aos orgulhosos. Capacita-me a amar como Tu amas. Sei que fazer o contrário não Te é agradável. 1 João 3:10. Concede-me Teu amor pelas pessoas de modo a fazer meu coração transbordar e se derramar em ações e orações em favor delas. Ensina-me a cuidar de meu corpo, pois é nele que habita o Teu Espírito, e sei que fazer qualquer coisa que prejudique a mim mesma não é do Teu agrado. Ajuda-me a enxergar o que é certo e convence-me do pecado quando eu não o perceber. Capacita-me a caminhar sempre sob a direção do Teu Espírito, para que o fruto dele seja produzido em mim. Enche-me de um novo fluxo de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Ajuda-me a parar de pensar naquilo que não sou e a me concentrar naquilo que posso ser. Ajuda-me a não me preocupar com o que eu deveria ser, mas a me concentrar naquilo que Tu dizes que sou. Oro em nome de Jesus. Amém. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos
12:2.